que é um bocadinho como aquelas lâmpadas em série, não é? Que é nas árvores de Natal, que fazem aqueles efeitos, que estão a trabalhar em rede, não é? Que de repente se fundir uma, ou fundir outra ali, começa o sistema todo a entrar em falha. As falhas de memória são a primeira marca do Alzheimer, traduzidas nesta imagem por António Jorge, o diretor do Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar de Gaia Espinho. Apresenta sem demoras o Sr. Abel, um verdadeiro cuidador desde 2011. Uns atrás dos outros foram diagnosticados 3 casos de Alzheimer na sua família. São 3. É uma tia e 2 familiares. Um já faleceu, que era o meu pai. E o outro caso é a sua mãe. Todos Alzheimer. Todos os 3 Alzheimer, sim. Todos Alzheimer. E de repente Abel e a mulher tiveram que encontrar tempo para a disponibilidade total. É apertado o mapa das horas. Eu levanto-me às 7 da manhã, mais ou menos, e arranco para o Porto. Levo a minha mulher. Jantou o pequeno almoço à tia, fala a higiene, fica lá a tarde toda, depois dá o lanche, depois lá para as 6h30, 6h20, 6h30, trata dela outra vez. O jantar, né, normalmente é papas e suplementos, né? Manda-me um SMS, eu vou buscá-la, né? Vamos para o jantar. Depois, por volta das 11 menos 10, 11 horas, vou outra vez ao Porto e passo por causa da minha mãe também. Temos lá uma senhora que toma conta dela. Né? Ou seja, o senhor não para? Sim, praticamente vivemos para eles. De férias, desde 2011 que não temos praticamente, temos sempre ocupado. Eu passo o dia, caro amigo, o pagar a luz, não me esquecer disto, eu tenho um mapazinho onde assento a medicação, né? As consultas, já tenho consultas para o ano, né? Portanto, eu tenho tudo organizado para amanhã, para depois, para o mês que vem. A viagem mais longa há 2 anos, fui a Viana. Abel tenta sorri ao longo de toda a nossa conversa, mas treme a cada palavra, sobretudo nos pontos de interrogação. Meu pai tinha muitos amigos e a minha família, né? Desde que a gente teve o caso, né? Eles desapareceram todos. Onde é que eles estão? Quanto ao estado, há com participação nos medicamentos e nas fraldas, numa etapa mais avançada da doença, pouco mais. Fraqueja também no apoio domiciliário. Abel, a escassos dias da reforma, tem um ordenado a rondar os 600 euros. A mulher, já aposentada, recebe bastante menos e as pensões da mãe e da tia, doentes de Alzheimer, rondam os 300 cada. O dinheiro que eles ganham da reforma não chega para pagar as despesas, não é? As despesas deles. Eu, pois, não tenho nenhum. Eu comprei uma cadeira de rodas, comprei um sofá, comprei agora uma cama, não é? Foi tudo suportado com o dinheiro nosso. E se já pensa que este é um orçamento impossível para cobrir as despesas, ouça o que vem a seguir. Quando foi os cortes das pensões, não é? Também foi cortada a pensão. Só o Solidário para idosos é que não. Ou seja, a sua tia recebia no total cerca de 300 euros por mês. Depois ainda levam e ainda lhe cortaram 7 euros, parece, à volta disso. Que agora são a repor aos bocadinhos. Dá para mais um pão por dia. Abel desabafa que o Estado não cuida como devia dos seus. Por vezes também parece sofrer de Alzheimer. Eu penso que sim, e se calhar já muito avançar. Porque se esquece das pessoas. Sim, que não tem valor nenhum. Não tem porque já não votam. Você já viu alguém de Alzheimer a votar, Sr. Pedro? Regressa ao consultório do Dr. António Jorge, o diretor do Serviço de Neurologia do Hospital de Gaia. Há que aprender a enfrentar a doença, a começar pelas falhas de memória que nem sempre, mas às vezes, justificam o diagnóstico de Alzheimer. Quando, essas alterações da memória se tornarem muito frequentes, não é? E implicativas, com a sua atividade diária. Porque esporadicamente, a partir de uma certa idade, a pessoa esquecer-se, deixou os óculos, no outro dia onde é que deixou as chaves do carro, isso acontece a todos e é próprio do processo de envelhecimento, é aquele chamado déficit cognitivo ligeiro, às vezes, não é? Agora, quando isso começa a ter implicações e a pôr em causa, toda a atividade que as pessoas fazem, que poderá, não quer dizer que seja, mas implicará se calhar já uma conversa, uma avaliação com um neurologista, não é, por exemplo. Chegou a fase dos testes para se verificar se o caso pode configurar Alzheimer. O teste de relógio, por exemplo, faz-se no círculo e diz-se à pessoa para, por exemplo, pôr os ponteiros nas 11h20.
E normalmente, se fizer tudo certo, é evidente que não há problemas. Pode haver, por exemplo, logo coisas que são detectadas, como seja pôr as horas ao contrário, ou pôr as horas todas concentradas no lado do relógio, ou não conseguir pôr os ponteiros, ou pôr os ponteiros a apontar para o mesmo lado. São essas coisas que, a nível da avaliação neuropsicológica, muitas vezes já têm que ser valorizadas, não é? Numa fase inicial. Normalmente, o que é mais atingido é a memória recente. Portanto, é a memória, em palavras mais simples, para o dia-a-dia. Pequenos esquecimentos, não sei onde pus os óculos, não sei onde deixei as chaves, não é? Já não me lembro o que é que vou fazer à mercearia, já não sei o que é que ia buscar à despensa para cozinhar, não é? Depois há coisas mais pronto, às vezes mais graves, como seja deixar o fogão a gás aceso, não é? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, portanto, começa a haver essa deterioração normalmente nessas alterações da memória, não é? O Sr. Abel sabe bem do que estamos a falar. Foi assim com a tia, com o pai e com a mãe. Vamos imaginar, almoçou agora, não é? Ou lanchou. Passado um bocadinho, ela nega que lanchou. Mãe, você lanchou? Eu não lanchei nada. Eu não almocei. É que você vai responder uma situação dessa. Vai lá comer outra vez? É impossível, não é? E eu rio-me porque há situações que surgem, não é? E que eu tento resolver da melhor maneira, não é? É algo que se aprende aos poucos. Por exemplo, eles fazem as coisas contrariadas, não é? A melhor tática, no meu caso, não é não responder. Quer dizer, peço para fazer as coisas, mas noutra situação. Por exemplo, calçar o sapato. E agora não entra, não sei o quê. Não é? O que é que eu faço? E eu espero um bocadinho e eu pouso aos sapatos. Mãe, calça os sapatos. Não é? E ela calça, não é? Se estiver ali, dá-me o dedo, não entra, não sei o quê. Não faças força, não mexas, não é? O meu pai tornou-se agressivos. Agressivos verbalmente, que eles respondem muito facilmente. Não é? E depois, passados 5 minutos, ok, já não é nada. Temos de ter um bocadinho de poder de encaixe, não é? E que não é fácil, como deve compreender, não é? É difícil ter poder de encaixe nestes casos, mas neste hospital existe uma consulta do cuidador. É lá que encontro Paula Rangel, a enfermeira-chefe do Serviço de Psiquiatria. Não é comum, existe muito pouco mesmo, e foi aí que nós sentíamos uma grande dificuldade, porque no internamento surgiam-nos muitas vezes doentes com doença de Alzheimer, em que os cuidadores estavam exaustos e pediam para internar o doente só para poderem descansar uma semaninha, 15 dias, porque estavam exaustos. E foi aí que nós pensámos, bem, aqui há uma falha, nós não estamos a trabalhar com todos, menos com a pessoa que é a chave no cuidar do doente. A ideia desta consulta é simples: cuidar dos que cuidam, ajudá-los a encontrar soluções, a organizar o futuro. Acima de tudo, é explicar o que é a doença, o que é que vai ser o futuro, como é que eles deverão lidar com diversas alterações que vão acontecer ao longo desta etapa da vida. O que nós ouvimos da demência de Alzheimer é que é muito mau, e ouve só a parte final, em que há os esquecimentos, em que eles depois não ficam acamados, em que não conhecem o próprio familiar, mas eles irem se preparando, que isto é por etapas que vai acontecendo. A própria pessoa, o próprio cuidador também se vai preparando e vai arranjando estratégias também para conseguir lidar com isso. E desde logo a impaciência não é boa solução. Não, nunca. Nas crianças ralhamos porque estamos a educá-los, nos adultos, não, nos idosos não. Eu já digo idosos porque é mais comum nos idosos, mas cada vez mais vemos pessoas novas com a demência de Alzheimer. Vamos ter que nos adequar a isso, nomeadamente o uso de fraldas, o alimentar à boca, o preparar a alimentação com um aspecto mais apetecível, de forma a estimular o apetite. Se ele comer com as mãos, pronto, comeu com as mãos, não há problema nenhum. Sim, vai haver muitos comportamentos que vão ser parecidos com o retrocesso à fase do bebê. Mas não podemos nunca esquecer que é o nosso pai que está ali. Tentar compreender, não responder, não é? E passado 5, 10 minutos, tentar fazer as coisas que os familiares pretendem, que não é fácil. Não é fácil eles dizer que as pessoas têm que tomar banho e eles não tomam. Não. A dizer que têm que mudar de roupa, não mudam. Não, isso não é fácil. Não. E se for agressivo para eles, ainda é pior, porque eles não se portam. Aliás, se eu disser uma coisa que eles podem contradizer, eles... é a mesma coisa. É chato um familiar insultar o filho, por exemplo, não é? Importa, por esta altura, traçar o perfil de quem cuida dos doentes de Alzheimer. Os cuidadores são maioritariamente do sexo feminino,
estado civil casado, a situação profissional são os reformados e o grau parentesco mais frequente é o cônjuge. A escolaridade posso dizer que são pessoas com o primeiro ciclo e a idade média de 62 anos. Quanto aos doentes, o número de casos diagnosticados está a aumentar, também porque as pessoas vivem hoje mais tempo. Eu penso que 1 em cada 9 portugueses pode vir a ter Alzheimer. Se fizermos as contas, realmente será uma percentagem bastante elevada, cada vez mais, não é? Ainda não há cura, mas é possível melhorar a qualidade de vida dos doentes de Alzheimer. O cuidador é uma peça-chave e também há que contar com a ajuda de alguma medicação, explica o diretor do Serviço de Neurologia do Hospital de Gaia. É assim, neste momento nós temos determinadas terapêuticas que, embora não curem o Alzheimer, permitem que haja um retardamento da sua evolução. Se a pessoa fizer essa medicação, imaginemos que em vez de ter, a evolução ser 2 anos, se calhar pode ter 6 anos, com alguma qualidade de vida, não é? E é para já aquilo que nós temos neste momento, não é? O Dr. António Jorge vai verificando, consulta após consulta, a evolução da doença. E não lhe basta ser médico. É importante uma palavra de conforto, sobretudo depois do choque inicial, para quebrar o gelo, diz, e reduzir a ansiedade. Descongelar um bocadinho o ambiente. E às vezes, basta dizer a uma senhora de idade: a senhora está ótima, cara, parece que tem menos de 20 anos, olha, tal, esse cabelo, assim fica-lhe muito bem, não é? A senhora hoje traz uma blusa, lindíssima e tal, parece uma rapariga nova. Esse tipo de coisa às vezes é o suficiente para desbloquear, não é, a tensão da consulta, e realmente a gente vê na cara das pessoas, que elas ficam logo diferentes, não é? Ficam logo, parece com outro ânimo. Importante é, sobretudo, facilitar a vida aos doentes e aos seus cuidadores, evitar tantas idas ao hospital. A fórmula encontrada em Gaia é simples. Temos uma consulta multidisciplinar, é composta pela neurologia, pela psiquiatria, pelo serviço social, pelo serviço de neuropsicologia, e depois temos também, isto foi-se agregando à volta deste grupo também, o serviço de neuroradiologia, o serviço de patologia clínica, consulta do cuidador, não é? No fundo, para que a gente estude melhor o doente, não só na vertente clínica, como também se lhe desse uma melhor resposta a ele e aos familiares na vertente social. Isso tem vantagens, porquê? Porque o doente não vem 3 vezes em dias diferentes a consultas diferentes, não é? Isso para os familiares também é importante, porque escusam a ter de faltar ao trabalho para vir 3 vezes e assim só vem uma. Parece óbvia a importância destas consultas multidisciplinares, desta poupança de tempo e dinheiro. Parece óbvia, mas não se pense que é uma abordagem comum. Não tenho conhecimento de outras experiências deste género. Pode haver, mas que eu tenha conhecimento, não. Penso que nesse aspecto foi um bocadinho pioneiro, e foi uma maneira, no fundo, de as pessoas usarem os recursos que têm a cada serviço.